En el libro de Salmos, capítulo 29, el versículo 3, dice así: voz del Senhor sobre las aguas, truena el Dios de gloria, el Senhor sobre las caudalosas águas. Amém? Observe como a palavra de Deus se refere a la voz de Deus, la voz del Todo-Poderoso, essa voz que truena, essa voz, como disse aqui, sobre las águas, ou representa as multitudes de vozes, de pessoas, del mundo. Aí disse, voz del Senhor com poder, voz del Senhor com glória, voz del Senhor que quebra los cedros. El Senhor despedaça los cedros de Líbano. Amém? Voz del Senhor que aviva las llamas de fuego. Voz del Senhor que estremece ao deserto. El Senhor estremece ao deserto de Cádiz. La voz del Senhor estremece las encinas e desnuda los bosques. E em su templo todos los suyos proclamam su glória. Nuestra vida es, ou ela será, segundo a voz que hacemos caso, a voz que obedecemos, a voz que consideramos. Você pode observar que toda pessoa que se entrega às debilidades, se entrega às dúvidas, é porque é a voz que ela escuta. Você pode perguntar a uma pessoa, por exemplo, ansiosa, depressiva, pergunte-lhe a ella que classe de vozes ela escuta em sua mente. Ou que classe de vozes ela incluso escuta de pessoas com quienes ela se relaciona. Então, somos nós outros quienes escorremos com que tipo de voz nós outros nos alimentamos. Lo que mais hace com que as pessoas caigam em la fé é porque elas começam a hacer caso a vozes negativas, vozes de dúvidas. Quando a Bíblia dá todas estas referências à la voz de Deus, é que quer mostrar para você e para mim em que tipo de pessoa nós outros podemos convertir-nos se hacemos caso a esta voz. Por exemplo, versículo 5: voz del Senhor que quebra los cedros. El Senhor despedaça los cedros de Líbano. Um tipo de árvore, um tipo de madeira duríssima, duríssimo, de raízes profundas, mas essa voz quebra, mostrando-me e mostrando-lhe a nós outros que se você elige receber a voz de Deus como sua forma de vida, seu alimento, quem lhe vai vencer, hein? Quem vai destruir uma pessoa que se alimenta da voz de Deus? Como que uma pessoa que se alimenta da voz de Deus, ela pode ser débil? Seria possível isso? Como que uma pessoa que se alimenta da voz de Deus, ela pode pensar em retroceder, em desistir? Será que é esta mesma voz que a Bíblia menciona que me manda desistir? Que me manda desanimar? Que me manda tirar a toalha? Será? Será? Não de nenhuma maneira. Aí você vai entender
como el patriarca Abraham, el padre de la fe, ¿por qué era tão fuerte? Porque ele se convirtió em uma referência de fé. Por que que a Bíblia nos señala a Abraão como exemplo? A Bíblia diz assim: mirad a vuestro padre Abraão, mira para ele. O que mais se destaca em Abraão era de como ele considerava a voz de Deus. Por que que Abraão não cayó em meio a lo que ele queria, a lo largo de los anos? Porque ele não se debilitou. Por isso a Bíblia habla, não, que Abraão creyó em Deus em esperança contra esperança. É decir, ele se renovava, porque ele era sensível à voz de Deus. E ele la tomava como a única voz, como referência. A única voz para ele que ele tomava como guia. É decir, em la práctica, Deus dijo esto e ponto. Em nosso caso, está escrito. Em el caso de Abraão, ele prometeu. Amém? Imagine-se se todos nós outros viviéramos assim. Imagine-se se todo cristiano fosse assim. Dijera, em nosso caso, está escrito. Por isso que Abraão, ele não desfalecia, aunque seu corpo se debilitava, ele abraçou aquela voz que falou com ele. E a única verdade para Abraão era o que aquela voz dijo. A única coisa a lo que ele se aferrou, a única voz que realmente ele considerou em seus ouvidos, era a voz de Deus. E é esta fé que sostiene a qualquer pessoa. Pode observar, toda pessoa que empieza a cair, é porque entrou outra voz em média. Se acorda que Jesus dijo: mis ovejas me conhecem, elas ouvem minha voz e me seguem. E isso é uma questão de decisão. Eu decido qual voz eu considero. Eu decido a qual voz eu considero. A voz de Deus que habla comigo, essa voz poderosa que habla comigo, que eu vou a vencer, que aquilo que eu estou enfrentando vai passar, ou que a promessa que Deus me ha hecho, se me vai cumprir, e eu me agarro a essa promessa, eu me aferro a essa voz e digo, é isso, se está escrito, então se Deus me ha dicho, então é esta voz que eu vou a crer. Quando uma pessoa abandona a fé, um pastor, um obispo, um obreiro, um membro, seja quem seja, é porque ele tapou os ouvidos para Deus. Ele deixou de escuchá-lo. Porque ele que tem a voz de Deus é invencível, invencível. Ele é invencível. Nada pode destruir a fé desta pessoa. Aí está a importância de que você tenha o Espírito Santo. Porque quando você tem o Espírito Santo, ele é a voz de Deus adentro de seu ser. É o Espírito Santo, por isso ele é chamado de Consolador. Amém? Ele é chamado de Consolador. Porque assim como o diabo habla, o Consolador habla. Você está passando de um momento e o Espírito Santo vem a consolar. E ele dá uma palavra, ele orienta, ele guia você. Se mantenha firme. Amém, senhores? Analise, haga uma análise. Qual voz você está escutando? Será que você não começou a ser caso a la voz de las dudas? Será que você não está sendo caso vozes contrárias à voz de Deus?
pense comigo, de que você se está alimentando? De que você se está alimentando? Porque é como na comida, não? É como na comida. Você pode comer chatarra. Quer comer chatarra? É chatarra que diz? Comida chatarra, não é assim? Coma. Você é livre. Quer comer comida chatarra? Coma. Pero não se preocupe. Amanhã vendrá o recibo. De igual maneira, se eu sou uma pessoa que penso em meu futuro com Deus, eu penso não apenas em ele hoje, eu penso em meu futuro com Deus. Quem serei eu de aqui 5 anos, de aqui 2 anos, de aqui 20? Quem serei eu hasta o fim de minha vida? Hasta o fim de minha vida. Porque eu quero chegar ao fim de minha vida na presença de Deus. Então, eu tenho que pensar de que maneira me estou alimentando hoje. Às vezes, você hace caso a uma voz que não é de Deus, e no momento não lhe saca da presença de Deus. E no momento, aparentemente, não passou nada. Pero com o passar do tempo, aquele pouco a pouco vai generando enfermidades espirituais. Vai generando uma enfermidade espiritual aqui, outra allá. Você se vai enfermando. Você começa a questionar, começa a dudar, você começa a ser resistente a Deus, você começa a ser frio, fria, indiferente, porque você se está alimentando de uma voz que não é a voz poderosa de Deus. Essa voz lo hará poderoso, pero você quem tem que escolher. Seja talvez tajante, talvez severo, de pronto restrito enquanto a isso. Pero é necessário. Quando se trata de mim, caminata de la fé, eu tenho que ter muito cuidado. Eu não posso arriesgar minha vida com Deus. Amém? Eu não posso. Por isso, mire para Abraão. Observe a vida de Abraão. Ele tinha todo para haver desistido. Mas quem lo sostuvo foi a voz de Deus. Amém.